1 Samuel 3. Antes de ler, quero lembrar que hoje nós chegamos à nossa quarta e última mensagem sobre o Sol da Escritura. E nós estamos desde o início do ano pregando sobre o que é a fé reformada. E nós temos pregado sobre aqueles princípios defendidos pelos reformadores. Nós já falamos sobre sola gratia, sola fide, solus Christus, e hoje nós estamos encerrando o sola Escritura. Semana que vem nós vamos falar sobre o Soli Deo Gloria. E nós estamos na quarta mensagem sobre o sola Escritura. Na primeira mensagem sobre este sola, nós vimos que aqueles que são reformados são aqueles que aceitam a origem divina de toda a palavra de Deus. Vimos também que o reformado é aquele que aceita a aplicabilidade da Bíblia em todas as coisas e que aceita a suficiência das Escrituras. Depois, na segunda mensagem, nós vimos que, assim como aconteceu na época do rei Josias, a redescoberta das Escrituras, ela produz arrependimento pelos pecados, ela nos leva a um enorme desejo de conhecer mais e mais as Escrituras. A redescoberta das Escrituras, ela nos conduz a um incontrolável desejo de compartilhar aquilo que nós aprendemos. Comparando lá com o que aconteceu com Josias, a redescoberta das Escrituras ensina-nos a forma correta de adorar a Deus. A redescoberta das Escrituras reforma a nossa vida como um todo. E na semana passada, nós falamos acerca da suficiência das Escrituras. Nós vimos que a Igreja Evangélica Brasileira, ela tem mercadejado a mensagem das Escrituras. Nós vimos que muito entretenimento, coisas humanas têm concorrido com a suficiência das Escrituras dentro da igreja. Vimos que, por um lado, a Bíblia tem autoridade nas igrejas históricas, mas, por outro lado, ela perdeu a sua suficiência, o que, no final das contas, acaba sendo um questionamento da autoridade. E vimos, através do Salmo 19, que as Escrituras, elas nos oferecem restauração da alma, sabedoria, alegria no coração, olhos iluminados diante das circunstâncias complicadas da vida, instrução para adorar corretamente o Deus verdadeiro e esclarecimento de como Deus irá exercer os seus juízos e os seus vereditos. Então nós vimos como que a palavra de Deus, ela é suficiente. Nós não temos necessidade de ficar buscando nada além das Escrituras. Vamos ler aí 1 Samuel 3. Esse é um texto bem famoso. 1 Samuel 3, a partir do verso 15, diz assim: Samuel ficou deitado até de manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor. Entretanto, Samuel tinha medo de contar a visão a Eli. Mas Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: aqui estou. Eli perguntou-lhe: o que o Senhor te falou? Não escondas nada de mim. Deus te castigue duramente se esconderes de mim qualquer coisa de tudo que te falou. Samuel contou-lhe tudo, sem esconder nada. Então Eli disse: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos.
Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou falhar nenhuma de todas as suas palavras. E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor voltou a aparecer em Siló, porque ali o Senhor se manifestava a Samuel pela sua palavra. Vamos orar? Bondoso Deus, nós estamos diante de Ti e pedimos que tudo aquilo, ó Pai, que possa concorrer com a atenção dos nossos pensamentos, o Senhor possa impedir, que o Senhor venha a resgatar a nossa atenção aqui para o entendimento da Tua palavra. Nós assim oramos e pedimos que o Senhor nos fale ao coração aqui, em nome de Jesus. Amém. Como disse, esse é um texto bem famoso. Quem conhece um pouquinho da história bíblica sabe que é aqui no capítulo 3 de 1 Samuel, em que existe aquele relato onde Samuel ouve a voz do Senhor pela primeira vez. Ele confunde com a voz de Eli e vai lá e pergunta a Eli se era ele que estava o chamando. E esse texto aqui possui muitos ensinamentos, algumas curiosidades. Por exemplo, esse texto aqui nos mostra, se você permanece com a Bíblia aberta, esse texto aqui nos mostra que é possível, olha isso, é possível servir a Deus sem conhecer a Deus. Isso acontece muito nas igrejas. Gente que serve a Deus e não conhece ao Deus que serve. Por exemplo, olha o que o texto nos diz no verso 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Agora olha o que diz o verso 7. Porém Samuel não conhecia o Senhor. Então, infelizmente, isso é plenamente cabível. Pessoas servirem a Deus sem conhecer a Deus. O que no final das contas acaba sendo uma idolatria, porque se não conhecemos ao Deus que adoramos. Mas o que eu desejo ressaltar hoje aqui é o que está descrito no verso 21. Olha o que diz aí: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Quando o escritor diz que o Senhor continuou a aparecer, ele expressa algo admirável. Ele nos informa que Deus não foi visto com os olhos do rosto. Deus foi visto com os olhos do coração. Afinal, como vai dizer Paulo em 1 Timóteo, capítulo 1, Deus é o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, pelos séculos dos séculos. Embora isso pareça estranho, essa visão em Siló aconteceu, diz o texto, pela palavra do Senhor. Então, quando a palavra foi ouvida, o Senhor apareceu. No ouvir estava o ver. Ouvir a palavra de Deus espiritualmente torna-se a contemplação espiritual da glória de Deus. Esse é o poder do sola Escritura. Ele conduz-nos a estarmos diante da glória de Deus. A Escritura, a palavra de Deus, revela a glória de Deus.
E se as Escrituras nos revelam a glória de Deus, e se a igreja, como nós temos visto nessas últimas semanas, tem abandonado as Escrituras, nós podemos dizer como uma das noras de Eli, Icabode, foi-se a glória de Deus. O que as Escrituras nos mostram é que quando elas não são valorizadas, Deus não é glorificado. Quando as Escrituras se tornam apenas uma parte discreta no culto, Deus é insultado em sua glória. Quando a Bíblia perde o seu espaço para entretenimentos sem fim, sem fundamentos bíblicos, quando a Bíblia perde o seu espaço para psicologia, para humor, para política e para tantas outras coisas mais dentro da igreja, Deus deixa de ser honrado e adorado. Então, se existe uma verdade que precisa urgentemente ser resgatada no meio da igreja evangélica brasileira nos dias de hoje, é a verdade da suficiência e da autoridade das Escrituras. Por isso que relembrarmos o que aconteceu lá atrás, lá na Reforma Protestante, é tão importante. O que aconteceu naqueles dias deve servir de inspiração para os nossos dias. Precisamos que algo parecido com o que aconteceu lá no século XVI na Europa aconteça novamente entre nós nos dias de hoje. Precisamos de homens corajosos que, nadando contra a correnteza, se disponham a defender o sola Escritura. Precisamos de homens corajosos que estejam dispostos a fazer sacrifícios pessoais por causa da palavra de Deus. Precisamos de homens corajosos que não venham a negociar, a falsificar, a diminuir o lugar das Escrituras no meio da igreja. Antes de começar o culto, a Aline me perguntou assim: pastor, o senhor vai pregar lá de cima mesmo, mas lá é muito quente, depois o senhor vai vir aqui para frente. Não. Quando o projetista desse templo, quando nós começamos o primeiro contato, ele me perguntou assim: você quer alguma coisa especial? Você quer sugerir alguma coisa? Eu disse: só quero uma coisa, que o púlpito, o lugar do púlpito, seja um lugar de destaque. Porque uma igreja reformada é uma igreja que destaca a pregação da palavra de Deus. Nesse lugar aqui, o que acontece aqui é tão somente a pregação da palavra de Deus. Assim como nos tempos de Samuel, nós precisamos de homens corajosos que nos conduzam à glória do Senhor pelo intermédio da palavra do Senhor. Eu não sei quantos de vocês conhecem um pouquinho só, não da história, mas da história da igreja. Algo que também não é ensinado nas nossas igrejas. Mas depois que os escritos de Lutero se espalharam pela Europa e começaram a causar grande transtorno na Europa, Lutero foi convidado a retratar-se na dieta de Worms. Aquela grande reunião convocada pelo rei Carlos V teve a presença do Papa, do alto clero da Igreja Católica e do próprio Carlos V. E ali Lutero foi interrogado por um homem muito inteligente, muito eloquente, muito astuto, um homem chamado John Eck. E naquela discussão ele virou-se para Lutero e disse assim: como que você ousa desafiar toda a igreja reunida aqui? Como és capaz de afirmar
ser o único certo e todos os demais estarem errados? Como é possível toda a história da igreja estar errada e somente você está com a razão? E diante do imperador e dos líderes da Igreja Católica, Lutero disse o seguinte: não vou usar de mais argumentos, a menos que seja convencido pelas Escrituras. Não aceito a autoridade papal, nem os concílios de tradição católicos, porque todos eles se contradizem. A minha consciência está cativa unicamente à palavra de Deus, e agir contra a consciência não é direito e nem seguro. Os historiadores dizem que houve um tremendo silêncio naquele lugar. Lutero foi contra 1000 anos de tradição da igreja. Lutero foi contra o Papa. Lutero desafiava até mesmo o imperador, que era católico. Certo historiador tem dito que essa talvez tenha sido uma das horas mais brilhantes na história da raça humana. E daquele ponto em diante, sola Escritura se tornou um dos lemas, uma das bandeiras, um dos gritos dos protestantes. O que é uma igreja batista reformada? O que é um reformado? O reformado é aquele que defende como um dos pontos principais a Escritura. Quando você entrou, você deve ter visto uma flâmula ali embaixo. Você pode observar aqui no púlpito um desenho. Aqui você vê uma espada que, segundo a palavra de Deus, é uma referência a ela mesma, que é a espada do Espírito. Sola Escritura é uma das bandeiras de uma igreja reformada. É importante que se diga e que se entenda que, ao defender o sola Escritura, os reformados, eles estão defendendo não apenas a autoridade e a suficiência das Escrituras. Quando nós dizemos sola Escritura e defendemos isso, nós estamos defendendo muitos outros princípios que nos são muito valiosos. Nós estamos zelando por verdades que fazem do sola Escritura algo tão importante. E o que eu queria mostrar para vocês hoje à noite são alguns princípios, algumas verdades, que ao longo da história os reformadores defenderam, princípios estes que estão diretamente relacionados ao sola Escritura. Por exemplo, ou o primeiro deles, não sei se ao entrar aqui você apanhou um esboço ali da mensagem, então você pode acompanhar aí. O primeiro deles, a livre interpretação das Escrituras. Um grande legado da Reforma Protestante, que está relacionado ao sola Escritura, é o princípio de interpretação particular. Gente, antes da Reforma, o povo não tinha a Bíblia em mãos. A Bíblia era proibida de ser lida pelo povo. A Reforma colocou a Bíblia nas mãos dos leigos. A Reforma colocou a Bíblia na mão do povão. E isso foi feito com o preço da vida de muitas pessoas. Muitas pessoas que tentaram fazer isso morreram. Muitos que traduziram a Bíblia para o vernáculo pagaram com as suas vidas, preço de sangue. E essa questão da interpretação particular das Escrituras foi um capítulo muito importante na história da Reforma. Quando Lutero começou a questionar os ensinamentos da Igreja Católica, ele foi chamado a várias reuniões.
para se retratar diante das autoridades da igreja. A famosa dieta de Worms foi a última e a mais importante dessas reuniões. Mas antes dela, Lutero participou de outros encontros semelhantes, só que de porte menor. Em 1519 houve uma disputa que aconteceu na cidade de Leipzig, onde Lutero debateu com esse mesmo homem, o John Eck. John Eck era na época o principal teólogo católico da Alemanha. O que muita gente não sabe é que ele foi amigo de Lutero até 1517 e depois se virou contra Lutero. Dizem que este homem tinha uma memória prodigiosa, uma voz estrondosa e um grande talento em debates públicos. Nessa discussão em Leipzig, John Eck trouxe os princípios que foram condenados pela igreja no concílio de Constança, quando Jan Hus, reformador tcheco, foi queimado na fogueira. E John Eck que mostrou ali naquela reunião que havia paralelos e pontos de concordância entre o que Lutero pregava e o que Hus ensinava. O que ele estava pretendendo com aquilo? Associar Lutero a alguém que tinha sido queimado, executado como herege. Em sua defesa, e partindo para o contra-ataque, Lutero corrigiu John Eck, dizendo que as declarações que ele condenava, na verdade, não eram de Hus, mas eram de Agostinho, que não tinha sido condenado pela igreja, mas que era um dos teólogos da igreja. No seu contra-ataque, ele admitiu que questionava não só as encíclicas papais, mas também os concílios da igreja. No seu contra-ataque, ele mostrou que antes de Constantino, imperador romano, que institucionalizou a igreja católica lá no século IV, Lutero disse para John Eck, antes de Constantino, o bispo de Roma não era responsável pelas igrejas cristãs, ele não mandava em cada uma delas. E o debate chegou a um ponto em que Lutero disse assim: deixe-me falar em alemão, porque eles estavam discutindo em latim. Deixe-me falar em alemão, porque eu estou sendo mal compreendido pelas pessoas. Eu afirmo que um concílio já pode ter errado e pode errar. E ele não possui autoridade para estabelecer novos artigos de fé. Um concílio não pode transformar em direito divino aquilo que por natureza não é direito divino. Os concílios se contradizem um ao outro, pois o recente concílio de Latrão inverteu as reivindicações do concílio de Constança em Basileia, e um concílio está acima do Papa. E agora preste atenção, porque é daqui que eu quero tirar a aplicação para as nossas vidas. Olha o que Lutero disse: um simples leigo, armado com as escrituras, deve ser mais acreditado que um papa ou um concílio sem elas. Quanto ao decreto do Papa sobre as indulgências, digo que nem a igreja, nem o Papa podem estabelecer regras de fé. Estas devem ser provenientes das Escrituras. Munidos com as Escrituras, nós devemos rejeitar os concílios e o Papa. Irmãos e amigos que nos visitam, se você não conhece de história, deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma pessoa falar um negócio desses num contexto de inquisição, como se diz por aí hoje em dia, o cara tem que ser muito homem.
ou então ele tinha que estar cheio do Espírito de Deus. Porque nestas palavras de Lutero existe muita ofensa às doutrinas da Igreja Católica. Mas para o nosso objetivo aqui, eu quero destacar apenas essa parte em que Lutero diz o seguinte: um camponês. Quem era um camponês no século XVI? Num contexto de monarquia absolutista, numa sociedade estamental. Quem era um camponês? Absolutamente ninguém. Um camponês com um versículo das Escrituras tem mais autoridade que o Papa sem a Escritura. Nós não conseguimos conceber, imaginar o constrangimento que essa palavra de Lutero causou. É impossível medirmos as consequências dessa fala de Lutero. E o que ele estava fazendo aqui? Ele estava defendendo o princípio de que o crente simples, o cristão comum, eu e você, nós temos o direito diante de Deus de ir às Escrituras por conta própria e interpretá-la. Lutero estava dizendo que a Bíblia não é propriedade de uma igreja, a Bíblia é propriedade do povo de Deus. Deus deu a Bíblia para o povo e o povo precisa ter em suas mãos a Bíblia. É por isso que um dos corolários do sola escritura defendido pelos reformadores foi o princípio da interpretação privada. Se você pode ter uma Bíblia na sua casa hoje e chegar lá e conferir se aquilo que o pregador disse é verdade. Se você tem uma Bíblia na sua casa e pode lê-la devocionalmente, isso se deve, porque no século XVI e antes do século XVI, homens morreram para que a Bíblia chegasse às nossas mãos, para que você pudesse interpretá-la livremente. Como que a Igreja Católica respondeu e reagiu a esse ensinamento dos reformadores? No Concílio de Trento, que foi aquele grande concílio da Contra-Reforma, ou da chamada Reforma Católica, no Concílio de Trento foi estabelecido o seguinte: com a finalidade de conter os ingênuos insolentes, o concílio decreta que ninguém, confiando em sua própria sabedoria, se atreva nas coisas pertencentes à fé e aos costumes que visam a propagação da doutrina cristã, distorcendo as sagradas escrituras para apoiar suas próprias opiniões, com a pretensão de interpretá-las contra o sentido que lhes foi dado pela Santa Madre Igreja, a qual tem a exclusividade de determinar o seu verdadeiro sentido e interpretação. Nem tampouco contra o unânime ensino dos santos padres, ainda que em nenhum tempo venham a ser publicadas essas interpretações. Aos infratores que sejam declarados contraventores e castigados com as penas estabelecidas pela lei. Tem-se dito que no Concílio de Trento não estavam presentes as mais brilhantes lâmpadas do candelabro. Ou seja, aquela não foi uma safra muito boa de teólogos.